Palpites de futebol para quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 4 horas da tarde. Pela Champions League, Clube Bruges e Porto. O Bruges é o líder de seu grupo na Champions League. E o Bruges não perde há 4 partidas. Sugestão: mais de 1,5 gols, odd de 1,28 na Betano. Segunda partida, 4 horas da tarde. Pela Champions League, Ajax e Liverpool. Das últimas 8 partidas do Ajax, em 8 bateu ambas equipes marcam. E o Liverpool tem um time melhor, mas a fase não é tão boa. Na ousadia dá para buscar algo a favor do Liverpool. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,17 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Liverpool, odd de 1,42 na Betano. Terceira partida, 4 horas da tarde. Pela Champions League, Napoli e Rangers. Das últimas 8 partidas do Napoli, em 7 bateu mais de 2,5 gols. O Napoli não perde há 26 partidas. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,17 na Betano. Sugestão 2, o Napoli vence a partida, odd de 1,24 na Betano. Quarta partida, 4 horas da tarde. Pela Champions League, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen. O Atlético não perde há 5 partidas. E das últimas 6 partidas do Leverkusen, em 5 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão 1, empate anula para o Atlético, odd de 1,34 na Betano. Sugestão 2, mais de 1,5 gols, odd de 1,29 na Betano. Quinta partida, 4 horas da tarde. Pela Champions League, Barcelona e Bayern de Munique. Das últimas 7 partidas do Bayern, em 6 bateu mais de 2,5 gols. O Barça ainda não perdeu jogando em casa nesta temporada. Sugestão 1, mais de 0,5 gols no primeiro tempo, odd de 1,26 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Barcelona, odd de 1,47 na Betano. Sexta partida, 4 horas da tarde. Pela Champions League, Tottenham e Sport. Das últimas 7 partidas do Sport, em 5 bateu mais de 2,5 gols e ambas equipes marcam. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,22 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Tottenham, odd de 1,17 na Betano. Sétima partida, 7 horas e 30 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Botafogo e Red Bull Bragantino. O Bragantino venceu apenas 2 partidas, das últimas 16 jogando fora de casa. Das últimas 5 partidas do Bragantino, em 4 bateu mais de 2,5 gols e ambas equipes marcam. Sugestão, mais de 1,5 gols, odd de 1,40 na Betano. Oitava partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Corinthians e Fluminense. Das últimas 9 partidas do Fluminense, em 7 bateu mais de 2,5 gols. O Corinthians é o segundo melhor mandante da competição. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,47 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Corinthians, odd de 1,32 na Betano. Nona partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Goiás e América Mineiro. Das últimas 9 partidas do Goiás, em 7 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 6 partidas do América, em 5 bateu mais de 2,5 gols. Sugestão 1, mais de 1,5 gols, odd de 1,42 na Betano. Sugestão 2, menos de 3,5 gols, odd de 1,24 na Betano. Décima partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Internacional e Ceará. O Internacional não perde há 12 partidas. E o Ceará não ganha há 7 partidas. Sugestão 1, menos de 3,5 gols, odd de 1,28 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Internacional, odd de 1,24 na Betano.